Brasileiro de 52 anos que matou criança em São Paulo é preso em Massachusetts. Em Connecticut, brasileiro é atacado em bar, tem trauma na cabeça e é levado inconsciente para hospital. Especialistas explicam aos imigrantes brasileiros o que fazer se você trabalhou e não recebeu pelo serviço. Na Flórida, cultura e música brasileira foram grandes destaques de um festival de música. E a gente mostra o trabalho de uma ONG que ajuda, acolhe e capacita imigrantes brasileiros. Framingham é considerada a cidade mais brasileira de Massachusetts. Olá, muito boa noite. A gente abre essa edição falando de um festival internacional de música que aconteceu na UF, a Universidade da Flórida, que fica em Gainesville e que contou com a participação de artistas brasileiros. Mais de 800 pessoas participaram desse encontro que acontece todos os anos e que, além de shows, oferece oficinas, painéis, workshops sobre música. A Cone Rocha tem os detalhes pra gente. A cultura e a música brasileiras foram destaque no World Music Fest 2023, que aconteceu na cidade de Gainesville, na UF, a Universidade da Flórida, para alunos, artistas e comunidade local. Um dos grandes destaques foi a aula especial do multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo. Ele ministrou um workshop. Para mim foi muito positivo, boas risadas com a moçada, de mostrar como ensaia, como a gente que já toca. Esse ano eu faço 50 anos de carreira, comecei com 17 anos. É uma alegria, parece. Um cara perguntou, e como é que é? Eu falei, cara, eu abri o olho outro dia, vamos estudar, vamos tocar, vamos produzir, vamos ter a paz, ter o lirismo do respirar. Contar com esse vento para a gente viver e passar para os outros. Arismar do Espírito Santo é um artista consagrado no Brasil e no mundo. Ele foi indicado como um dos 10 melhores guitarristas brasileiros pela revista Guitar Player. Depois do workshop, Arismar fez um belo show e apresentou algumas das suas composições com o maestro brasileiro Elson Tremura e a banda Jacaré Brasil. O Arismar é um convidado muito especial, pois ele representa uma escola e uma visão musical sonora do Brasil para todos nós brasileiros aqui nos Estados Unidos e para os brasileiros também, porque ele realmente é uma escola e é toda uma fundação, uma experiência do desenvolvimento da música brasileira em todo o país. Alunos da UF ficaram encantados com o que puderam ouvir e aprender sobre a música brasileira. Alguns tiveram até a chance de dividir o palco com os artistas. Significa uma alegria imensurável, porque a música brasileira é muito rica, é maravilhosa. Eu não tenho nem palavras, é muito bonita, as pessoas amam. É uma música que integra todo mundo, que interage, que as pessoas dançam, que as pessoas ficam felizes. Então, eu fico agradecida, fico feliz. Feliz também estava o público, que pôde aproveitar desse encontro musical de diferentes regiões, desde tambores do Caribe a canções da África e Espanha e, claro, muita música brasileira. Eu vim aqui dar continuidade à minha vida, eu vim viver um pouco assim dessa coisa linda que é esse lugar. Esse lugar é lindo. A Flórida é a Florida. Mais um brasileiro foi preso no estado de Massachusetts pelo grupo de remoções da imigração norte-americana, o ERO. Segundo as informações divulgadas pelo governo dos Estados Unidos, esse brasileiro era procurado da Justiça Paulista por homicídio qualificado. O homem de 52 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em Plymouth. Segundo a Justiça de Mogi das Cruzes, ele é acusado de assassinar uma criança de 14 anos. O crime aconteceu em 2021 e logo na sequência o brasileiro teria fugido aqui para os Estados Unidos. O governo norte-americano confirmou que o brasileiro entrou no território ilegalmente pela fronteira do Arizona, perto da cidade de São Luís, em maio de 2021. 2 meses depois, a Justiça brasileira emitiu o mandado de busca contra ele.
que desde então estava sendo procurado pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos. Agora, depois de preso, o criminoso brasileiro será deportado para responder pelo brutal crime a um menor de idade em São Paulo. E em Connecticut, a polícia investiga uma briga entre brasileiros que terminou com um deles gravemente ferido. O caso aconteceu em um bar na cidade de Naugatuck e deixou a comunidade brasileira da região em choque. O Júnior Martins, de 33 anos, foi atacado por outro brasileiro com muitos golpes na cabeça. Ele foi socorrido e chegou inconsciente ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Segundo amigos de Júnior, após dias no hospital, ele recebeu alta e se recupera com apoio de médicos especializados em traumas neurológicos. O outro brasileiro que agrediu o Júnior já teria sido identificado, mas ainda não foi preso. E esse caso continua sob investigação. Depois do intervalo, o presidente Joe Biden faz pronunciamento à nação e pede verba ao Congresso para reforçar a segurança aqui no país. E tem reportagem para alertar a nossa comunidade sobre seus direitos no mercado de trabalho. A gente responde o que fazer se você trabalhou e não recebeu por isso. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Agora a gente fala da guerra no Oriente Médio, que já dura 14 dias. Israel se prepara para uma invasão terrestre em Gaza, enquanto isso realiza uma série de bombardeios aéreos contra alvos do grupo terrorista Hamas. A família de um brasileiro morreu em um desses ataques no território palestino. E um outro brasileiro gravou o momento exato em que as explosões aconteceram bem perto de onde ele estava. Foi uma série de explosões simultâneas provocadas por mísseis disparados por jatos israelenses. Agora, bombardeio agora, ao lado da casa. Ao lado da casa, agora. Nessa onda de ataque, um prédio onde estava outro brasileiro e sua família foi atingido. Todos morreram. A Embaixada do Brasil confirmou a informação. Pelo menos 15% dos edifícios nessa região já foram destruídos nos bombardeios aéreos. Israel ordenou aos 300 mil soldados que estão parados na fronteira de Gaza para se preparar para a incursão por terra. A guerra vai ser realizada em 3 fases: aérea, terrestre e com a presença de militares dentro do enclave palestino para identificar e exterminar o Hamas. O governo de Jerusalém também se prepara para ofensivas vindas de apoiadores do grupo terrorista em outros países. Ontem, um navio de guerra americano interceptou mísseis que teriam sido disparados potencialmente do Iêmen para Israel. Na faixa de Gaza, os extremistas do Hamas anunciaram a libertação de 2 americanas, uma mãe e uma filha, por razões humanitárias. Eles anunciaram que ainda mantêm outras dezenas de reféns. E na fronteira do Egito, os portões continuam fechados. Mais de 70 caminhões com água, comida e suprimentos esperam para entrar no território palestino de Gaza. Direto de Tel Aviv, em Israel, o enviado especial da Record TV, André Azeredo, tem as últimas atualizações para a gente. Apesar de Israel e Egito afirmarem que a abertura da fronteira para a passagem de ajuda humanitária aconteceria hoje, a Organização das Nações Unidas anunciou para amanhã a entrada dos primeiros caminhões. São 60 toneladas de ajuda humanitária distribuídas em 2.000 caminhões à espera para entrar pela passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou a cidade de Rafah, entre o Egito e a faixa de Gaza. Em pronunciamento, Guterres exigiu a cooperação dos países para evitar novos atrasos. Um comboio está pronto para entrar no território, mas no primeiro momento apenas 20 caminhões serão autorizados a cruzar a fronteira. Todos os veículos vão carregar uma bandeira da Organização das Nações Unidas e funcionários da ONU vão acompanhar de perto a distribuição de água, comida, além de equipamentos médicos e remédios. Israel não autorizou a entrada de combustível nem para fazer funcionar os geradores. Gaza tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes e nesses 14 dias de guerra, mais de 5.000 pessoas morreram.
E ontem à noite, o presidente Joe Biden fez um pronunciamento à nação no escritório oval da Casa Branca. Biden voltou a condenar o grupo terrorista Hamas e reforçou que ele não representa o povo palestino, que é usado como escudo nessa guerra e sofre tanto quanto os israelenses. O presidente também defendeu o envio de ajuda a Israel e à Ucrânia em meio a seus esforços de guerra. Ele associou os dois conflitos, dizendo que a América mantém o mundo unido e disse que apoiar Israel e Ucrânia é uma questão de segurança nacional. Hoje, Biden solicitou ao Congresso mais de 100 bilhões de dólares para financiar um reforço de segurança aqui nos Estados Unidos e nos dois países aliados. Os Estados Unidos também emitiram um alerta para que os cidadãos do país no exterior fiquem atentos para a possibilidade de atentados terroristas devido ao aumento de tensões no Oriente Médio. O governo pede que todos se inscrevam no Smart Traveler Enrollment Program para receber informações e alertas, além de facilitar a sua localização em caso de emergências no exterior. Agora, mudando de assunto, um recado importante para os imigrantes que trabalham aqui nos Estados Unidos e muitas vezes não recebem o salário e não sabem o que fazer por medo de se expor e denunciar esse crime. Não importa se você é documentado ou não, os imigrantes possuem direitos que podem e devem ser exigidos. A Eloá Orazen conversou com a Associação Brazilian Workers Center, que vai realizar uma reunião em Massachusetts sobre esse assunto. Ausência de documentos não significa ausência de direitos. Todos os que estão nos Estados Unidos, independentemente do status migratório, são amparados por regras comuns. Uma delas diz respeito ao roubo de salário, como é conhecida a prática de não pagar o combinado a um trabalhador, sobretudo imigrantes. Quem comete este crime, via de regra, escolhe pessoas sem status legal por saber que são indivíduos mais vulneráveis que não querem se envolver com as autoridades. Todo mundo tem direito, os direitos trabalhistas, eles não estão conectados aos direitos migratórios, eles são esferas diferentes do direito que a pessoa tem. Então, todo mundo tem direito, independente do status migratório dela, ela deve receber, e todas as leis trabalhistas são aplicáveis para todo trabalhador, não importa o status migratório. Embora não haja um levantamento oficial que dimensione o tamanho da prática do roubo de salário, uma coalizão voltada para este fim estima que, anualmente, este crime some $1 bilhão em prejuízos aos trabalhadores. Quem for vítima deste mal deve procurar ajuda, inclusive com organizações especializadas no tema. Mas para evitar mesmo cair neste golpe, é preciso se proteger. Anotar as horas, saber para quem está trabalhando, o lugar que está trabalhando. Essas informações ajudam a gente a localizar o empregador, o patrão, e também a realizar esse processo de negociação. Existem outras esferas, a gente ouve bastante aqui que todo mundo vai para a corte, e nem tudo se resolve na corte. A Procuradoria do Estado é o órgão que é responsável por investigar e aplicar a lei nestes casos de roubo de salário de trabalhadores. Então, o mais indicado é que você tente negociar, a gente também pode fazer, outras organizações podem fazer esse tipo de negociação, e caso não tenha sucesso, a Procuradoria ainda é o melhor caminho. Embora evitem generalizações, os especialistas reconhecem que há alguns padrões na prática do roubo de salário, que se mostra sistematicamente frequente entre os imigrantes que atuam nas áreas de limpeza doméstica, construção civil e restaurantes. Muitas dessas violações acontecem com as pessoas que chegaram mais recentemente, que têm menos informação, que sabem menos. Mas não quer dizer que as pessoas que estão aqui há mais tempo também têm os seus direitos mais assegurados, porque tem muita gente que não sabe ou tem muito medo de procurar e fazer valer seus direitos, procurar direito e fazer valer seus direitos, né? Que é um pouco diferente do Brasil, a gente não tem órgãos públicos tão presentes na investigação e no combate, mas existem alguns órgãos e também existem as uniões, os sindicatos, as organizações sociais, os centros de trabalhadores, que também são importantes lugares de tentativa de combate, de recuperação do salário e de combate ao roubo de salário. Então, basicamente, tem esses modelos que têm acontecido, que a gente tem visto muito, né? Nas comunidades latinas, sobretudo, que é quem a gente mais atende, a gente tem visto esse padrão, né? Esse primeiro padrão. Embora cada estado tenha seu próprio conjunto de leis, em Massachusetts, os brasileiros contam com o apoio da organização Brazilian Workers Center, que cedia um evento no dia 26 de outubro sobre o tema. Todas as informações sobre este encontro estão no site da organização. Para aqueles que não moram em Massachusetts, os especialistas encorajam os trabalhadores a buscar alianças, porque a união pode mesmo fazer a força. No próximo bloco tem alerta para um pequeno mosquito que está transmitindo leishmaniose para pessoas aqui nos Estados Unidos.
E tem os detalhes alarmantes de um estudo que mostra os efeitos na saúde das crianças por exposição a químicos pesticidas na gestação das mães. Autoridades de saúde do país alertam a população para um mosquito que está causando infecções de pele aqui nos Estados Unidos. Segundo o CDC, o mosquito areia, que é mais ativo à noite, está transmitindo a doença infecciosa chamada leishmaniose. E atenção, porque a espécie é bem pequena, tem cerca de 1/4 do tamanho de um mosquito comum e, por isso, pode passar pelas telas comuns de proteção das janelas. O CDC afirma que já detectou casos de leishmaniose em várias amostras de pele de pacientes que afirmam não viajaram para fora dos Estados Unidos. Médicos alertam que essa doença também pode infectar órgãos internos, incluindo fígado, baço e medula óssea, e em casos graves pode ser fatal. O CDC pede que, se você conseguir ver aí o surgimento de pequenas feridas na pele, procure um hospital. E o aumento de pesticidas e químicos sintéticos na agricultura segue preocupando os pesquisadores, que alertam para os perigos à saúde humana. Agora, um novo estudo mostra que crianças expostas a certos químicos, quando ainda estavam no útero das mães, têm mais probabilidade de experimentar problemas de saúde durante a infância. Cientistas analisaram os níveis de 23 diferentes pesticidas, fungicidas e outros químicos sintéticos em mulheres grávidas. E depois do parto, eles cruzaram essas informações com a saúde das crianças durante alguns anos. Assim, eles descobriram que as crianças cujas mães apresentaram níveis mais altos desses químicos na gestação tinham mais probabilidade de desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes nos primeiros 9 anos de vida. Para os pesquisadores, os dados coletados comprovam os perigos do aumento dos pesticidas usados na agricultura, que param no prato das pessoas e causam sérios problemas à saúde, interferindo no metabolismo e nos hormônios humanos. Segundo o estudo, entre os produtos químicos estudados estavam várias substâncias que são proibidas, mas que ainda estão no meio ambiente. Os pesquisadores dizem que há maneiras de as mães grávidas evitarem a exposição a produtos químicos potencialmente tóxicos. Isso inclui consumir alimentos orgânicos, evitar o uso de recipientes plásticos para armazenar alimentos e não consumir peixes pelos atuais altos níveis de mercúrio deles. O estudo espanhol foi publicado na revista científica Environmental Health Perspectives. Depois do anúncio da FDA de que certos medicamentos vendidos para tratar gripes e alergias não funcionam, a rede de farmácia CVS retirou os produtos das prateleiras. Os remédios à base de fenilefrina são considerados seguros, mas, de acordo com os especialistas, ineficazes. E, diante disso, a CVS diz que não vai mais vender os medicamentos para tosse e resfriados que tenham esse componente como o único ingrediente ativo. Os outros vão continuar disponíveis para venda livre. Dados da FDA mostram que a indústria farmacêutica lucrou quase 2 bilhões de dólares com a venda desses remédios só no ano passado. No próximo bloco, a gente mostra o trabalho de uma associação brasileira que ajuda imigrantes brasileiros em Massachusetts. E tem um alerta sobre o aumento de roubos e furtos de carros em Las Vegas, que fizeram novas vítimas, os artistas brasileiros Léo Santana e Lorena Improta. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Uma boa notícia para quem viu a estreia da Esfera de Telas de Las Vegas com o show do U2 e ficou morrendo de vontade de ver esse espetáculo de perto. O grupo anunciou que vai estender as apresentações na mais nova atração da cidade. Serão agora mais 11 shows. As novas datas vão de janeiro a meados de fevereiro, incluindo o final de semana do Super Bowl, que também está agendado para acontecer em Las Vegas neste ano. Mas olha, atenção, quem estiver com planos de viajar para Las Vegas, a região está registrando um aumento sem precedentes de furtos e roubos em veículos. Somente neste ano, mais de 6 mil casos já foram relatados na região metropolitana de Las Vegas, o que representa um salto de mais de 90% com relação ao ano passado. As vítimas mais recentes desse crime são os artistas brasileiros Léo Santana e Lorena Improta, que estão em Nevada. Eles tiveram pertences furtados de um veículo que foi quebrado por bandidos.
E eles acabaram postando um vídeo nas redes sociais para alertar os brasileiros da região. Olha só. Vamos dar um alerta aqui ao povo sobre vir para os Estados Unidos, se ligarem. Tá rolando muitos furtos. Muito, gente. Aqui, a gente passou por isso logo na chegada em Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro do carro desse parceiro Hugo aqui, que eu acabei de mostrar aqui da Las Vegas Tour. E aí levaram alguns pertences da gente. Beleza, a gente trabalha para comprar novamente. Deus nos dá saúde para isso. Porém, é um alerta aqui, não deixem nada. Na verdade, isso já vem acontecendo há algum tempo e a gente também vacilou. Viemos tão empolgados, felizes. Em Vegas é raro acontecer isso, né, Hugo? Mas se atentem a isso, para não passar o mesmo perrengue que passamos. Graças a Deus não estávamos no carro, né, mãe? Gente, eu falei, na hora que eu saí do carro, eu falei, perguntei, não foi, Hugo? Tá acontecendo um negócio de quebrar vidro aqui, porque eu vi que tá acontecendo muito em Orlando, em Miami, Lilória, aqui nunca aconteceu com a gente. Califórnia, tá acontecendo muito. Ali, não, aqui não, nunca aconteceu com a gente não soube. Então, saímos e fomos falando sobre isso também. Minha mãe terminou sendo assaltada também esses dias no Brasil. Enfim, a gente estava pressentindo isso. Falando sobre isso. Quando a gente volta do almoço, quebrado. Velho, foi chegar no país. A gente chegou, a gente saiu do aeroporto, parou pra almoçar. Estacionou o carro, parou, a gente conversando pra caramba, um papo massa pro sinal do almoço. Com o Hugo e a Gia aqui, dois policiais do nosso lado. E dois policiais almoçando com a gente. Questão de alguns minutos a gente saiu, quando foi ver o carro com o vidro quebrado, arrombado, e levaram alguns pertences. Tá aí o alerta, gente. Bom, e nos últimos anos, bilhões de caranguejos desapareceram dos oceanos ao redor do Alasca e os cientistas acham que finalmente descobriram o porquê. Eles acreditam que esses caranguejos morreram de fome ou se mudaram devido às temperaturas mais quentes da água em consequência do aquecimento global. Esses caranguejos da neve, como são conhecidos, normalmente vivem em águas perto de congelar, mas desde 2018 as populações dessa espécie estão sumindo. Por causa disso, o Alasca teve que cancelar a temporada de colheita de caranguejo deste ano no mar de Bering, que fica aí pelo segundo ano consecutivo isso acontecendo. Os pesquisadores dizem ainda que o aquecimento dos oceanos está mudando a vida de muitas outras espécies, o que é um grande risco para o ecossistema. Agora vamos dar uma olhada no nosso mapa, a gente vê a previsão do tempo para o final de semana em boa parte do país. Vem comigo aqui. Olha só, em Boston, Nova York, gente, previsão de chuva, não tá muito boa a notícia. Mas o tempo melhora um pouquinho de Washington para baixo. Em Atlanta, o sol vai brilhar bastante, com máxima de 73. E tem bastante sol previsto também na Flórida de final de semana, gente. Máxima pode bater 87. Em Tampa, já em New Orleans e Houston, tempo encoberto. Em Brownsville, também. Em San Antônio, lá no Texas, 93 de máxima, bastante quente com o sol entre nuvens. Mesma coisa em El Paso. Já chegando agora em Albuquerque, 82 de máxima, com muito sol previsto também nesse final de semana. E em Phoenix, no Arizona, 101, gente, já estava aumentando mais ainda. 101 de máxima, bastante calor realmente nessa região. Já na Califórnia, 80 de máxima em Los Angeles e em São Francisco, 67 de máxima em ambas as regiões, um sol aparecendo entre nuvens e em Las Vegas também bastante sol, bastante quente no final de semana com 94 de máxima. E agora, atenção, comunidade que vive em Framingham, em Massachusetts. Você sabia que existe uma organização brasileira que acolhe e capacita os imigrantes independente da nacionalidade? A gente está falando da BRACE, a Brazilian American Center, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda os recém-chegados a se adaptar e se instalar na cidade, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. Framingham é uma cidade do condado de Middlesex, em Massachusetts. Segundo o censo, a população da cidade gira em torno de 70 mil habitantes. Não existe um censo oficial sobre o número exato de brasileiros vivendo aqui, mas Framingham é considerada a cidade mais brasileira de Massachusetts. E para acolher toda essa comunidade brasileira e encaminhar para os serviços necessários na região de Framingham, existe o BRACE, Brazilian American Center. O BRACE é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2012, com o objetivo de acolher, assistir e promover os imigrantes. O foco é facilitar a integração dos brasileiros com a sociedade americana em diversas frentes. Reconhecido internacionalmente, o BRACE faz o acompanhamento direto ao imigrante, atendimento que faz toda a diferença.
Faz porque vai instruindo e encaminhando, né, essas pessoas e ensinando como navegar no sistema, né? Então, a gente tem aula de inglês, que já ajuda, já empodera, né, os imigrantes para poderem ser autossuficientes lá na frente. Os sistemas, tanto saúde, carteira de motorista, registro na escola, doação de imóveis. Na realidade, a gente trabalha com a necessidade que a pessoa traz para a gente. São aproximadamente 100 pessoas atendidas por dia. No ano passado, foram realizados mais de 24 mil atendimentos, todos gratuitamente. Onde você estiver, você tendo esse cartãozinho, você pode passar pelo médico, entendeu? Roberto trabalha duro, mas sempre que precisa, tira um tempinho para vir até o Brace. Ele aproveita a estrutura oferecida pela organização e recebe todo o atendimento necessário. O Brace, eles já me ajudaram com a parte de oculista, né? Eles me encaminharam para o oculista, fiz os exames total lá com a médica. Uma coisa que me surpreendeu muito, que a hora que eu acabei os exames, ela pediu para me aguardar embaixo, veio um americano, pediu para me escolher o modelo do óculos e eu já saí com o óculos pronto, com o grau tudo certinho. Eu recomendo todo mundo que chegar, estiver precisando, vir aqui porque eles são muito bons. Nosso trabalho aqui é essencial para receber esses imigrantes quando chegam com informações corretas. Incrível esse trabalho. Bom, e hoje, como é sexta-feira, dia do nosso beijo para o telespectador, vai aqui um abraço bem afetuoso para o Gabriel, que está sempre acompanhando as nossas edições no nosso canal do YouTube da Record TV Américas. Obrigada, viu, Gabriel? E a gente se despede, então, de vocês nessa sexta-feira. A gente volta a se encontrar de novo na segunda, gente. Vem aí agora mais um episódio da 9ª temporada da série Reis. Um bom final de semana para vocês.